Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Microbiologia Básica. Nessa aula veremos a preparação de lâminas de amostras para a microscopia óptica. Então, sem mais, vamos então ao nosso conteúdo do dia. O nosso conteúdo do dia, a nossa quarta aula, preparação de amostras para a microscopia óptica. Alguns pontos importantes acerca deste tema. Preparando o esfregaço para a coloração. Vamos preparar a lâmina para receber os corantes para receber a coloração. Coloração simples, coloração diferencial e coloração especial. E o destaque da aula, veremos a notícia: a Olimpíadas pode trazer novos vírus ao Brasil. Preparando amostras para a microscopia óptica, preparando esfregaços para a coloração. Bom, nós temos aqui o esfregaço. O esfregaço é a substância, é a matéria ali que tem as bactérias e você vai espalhar sobre a lâmina. Então você vai ter que fixar essa substância, essa amostra. Você tem que fazer a fixação por temperatura ambiente, pode ser também por temperatura utilizando o bico de Bunsen, temperatura ambiente, pode utilizar o bico de Bunsen e ainda a técnica utilizando o álcool metílico. Ok? Dessas três formas você consegue então fazer a fixação do material na lâmina para receber posteriormente a coloração. Você pode deixar secar a lâmina ali com a amostra a temperatura ambiente. Você pode também utilizar o bico de Bunsen. Olha aqui o bico de Bunsen. Você pode passar a sua lâmina aqui na chama várias vezes, sempre com a amostra voltada para cima. Ou ainda utilizar o álcool metílico. Depois da fixação, utilizamos aí alguns corantes. Temos os corantes básicos e temos os corantes ácidos. Tá? Os corantes básicos, eles são compostos por sais com íons positivos e os corantes ácidos são compostos com sais com íons negativos. Lembrando que as paredes das bactérias, as bactérias são carregadas negativamente, tá? Levemente negativas. Tá? E o corante básico é positivo e o ácido é negativo. Beleza? Lembrando sempre que os opostos se atraem, as bactérias, então, sendo negativas, vai ter uma afinidade melhor aí com o corante básico, que é positivo. Tá? E o ácido, em contrapartida, repele com as bactérias, dando uma contracoloração aí, uma coloração negativa, como na foto aí embaixo. Observem. Nós temos aqui, no fundo, uma coloração também. Aqui é utilizado o corante ácido. Depois nós temos a bactéria, esses pontinhos mais escuros, que utilizamos o corante básico, tá? Tem uma afinidade maior. E a cápsula em volta da bactéria, como ela não adquire nenhuma coloração, então ela fica com esse halo transparente. Tá? Essa daqui é uma coloração especial que veremos logo mais. Coloração simples. A coloração simples, ela utiliza uma solução aquosa, pode ser com água ou com álcool, e sempre básica, né? Uma coloração simples, aí tem o objetivo de corir ali todo o micro-organismo. Então, a função dela sendo colorir todo o micro-organismo, o seu corante deve ser básico, deve ter uma afinidade aí com o micro-organismo. Utilizamos algumas vezes um mordente. Este mordente aqui, ele vai intensificar o corante, tá? Ele vai deixar o corante mais aderido à estrutura, ou ainda deixar aquela estrutura um pouco mais grossa, um pouco mais visível, como o flagelo. O flagelo tem um diâmetro muito pequeno, de difícil visualização. Então utilizamos o mordente, ali então nós conseguimos aumentar o diâmetro do flagelo e utilizamos um corante. Os corantes simples mais utilizados: azul violeta, carbonfucsina, cristal violeta e açafradina.
uma técnica para realizar a coloração simples. Pegamos uma colônia, tá? Essa daqui é uma placa de Petri, onde tem várias culturas. Tem uma cultura aqui. E nós temos várias colônias, cada pontinho desse é uma colônia. Nós pegamos uma colônia desta, utilizando a nossa alça de inoculação, espalhamos na nossa lâmina, esta maior aqui é chamada de lâmina e a outra menor é a lamínula, ok? Pegamos então com a alça, pegamos uma colônia, vamos aqui até a nossa lâmina e fazemos o esfregaço, espalhamos a nossa colônia para ficar mais fácil a visualização. Então, sempre do centro, tá, em movimentos circulares, do centro para fora, ok? Do centro aqui, espalhando para fora, para fazer o esfregaço e posteriormente a fixação por temperatura ambiente, pelo bico de Bunsen ou ainda o álcool metílico. Feita a fixação, utilizamos então um corante simples, um corante básico, azul de metileno. Deixamos aí por toda a lâmina, cerca de 4 a 5 minutos, e depois vamos na água corrente. Abre-se um pouco a torneira, deixando aí cair um pouco de água, e você retira o excesso do azul de metileno. Beleza? Coloração diferencial. A coloração diferencial, ela é diferente da simples, porque ela tem o objetivo de diferenciar as bactérias, de diferenciar algumas estruturas. Utilizamos aqui alguns procedimentos, o GRAM, coloração GRAM, ou a coloração também álcool ácido resistente. Ambas utilizam contracorante, ou seja, você vai utilizar uma coloração para colorir algum grupo de bactérias, e depois você vai utilizar outro corante, que é o contracorante, para colorir outros tipos de bactéria, para ter uma diferença aí na mesma lâmina, ok? Coloração GRAM. Na coloração GRAM, nós utilizamos o azul primeiro, tá? Nós colorimos aqui as gram-positivas, são dois grandes grupos, as gram-positivas e as gram-negativas, que esse procedimento aí separa esses dois grandes grupos. Então, nós tingimos de azul primeiro, a lâmina toda fica azul, utilizamos um álcool para retirar o excesso. Algumas bactérias adquirem esse azul, outras não, então nós utilizamos um contracorante logo em seguida para atingir as gram-negativas, que vão ficar com essa coloração avermelhada, beleza? E o álcool ácido resistente, utilizamos uma coloração avermelhada, toda a lâmina fica avermelhada, então nós utilizamos o álcool ácido para retirar o excesso de corante. Em algumas bactérias, elas retêm ali o corante vermelho, e elas são chamadas de álcool ácido resistente, porque depois que você passou o álcool ácido, aquela coloração ainda permaneceu, então é álcool ácido resistente. Logo após, utilizamos uma coloração azul, o azul de metileno, que vai colorir outras bactérias que são denominadas álcool ácido não resistentes. Então, esse procedimento divide as bactérias em mais dois grandes grupos, as resistentes e as álcool ácidos não resistentes. Beleza? Coloração especial. Algumas estruturas são de difícil coloração. A coloração especial aí tem a função de colorir partes específicas, como a cápsula, endósporos e o flagelo. As cápsulas. Nós vimos no primeiro slide, o contracorante aqui com uma coloração negativa. Como é feito a coloração de cápsula? Você pega algumas bactérias, aí, alguns gêneros produzem a cápsula que tem a função aí de virulência, dá uma capacidade de doença ali para a bactéria. A cápsula está relacionada a isso. Você vai pegar essas bactérias, vai colocar em uma solução com um corante negativo, com um corante ácido, Esse corante ácido vai dar uma coloração no fundo. Você vai misturar a bactéria então com essa solução.
Logo após, ao observar no microscópio, você vai ver que o fundo está então colorido. Então você aplica aí um corante básico que vai aderir às bactérias propriamente ditas, sendo que a cápsula ela não adere a nenhum tipo ali de corante, ela vai formar um halo transparente ao redor ali da bactéria. Tá? Esses pontos mais escuros são as bactérias. Nós conseguimos tingir o fundo para ver a cápsula. Beleza? Agora, os endósporos. Os endósporos, utilizamos o verde de malaquita, é um corante que, junto com a temperatura, a alta temperatura, você coloca então a sua amostra, o corante e vai ao fogo ali durante alguns minutos, 2 a 3 minutos. O fogo faz com que esse corante entre nos endósporos, que tem uma parede aí bem resistente. Os endósporos, eles são estruturas de dormência. Quando tem um ambiente muito extremo, um ambiente desfavorável para a bactéria, esses endósporos aí conseguem fazer a dormência, esperando voltar os ambientes favoráveis para germinar as bactérias, ok? Então você utiliza o verde de malaquita, depois você passa a água, retirando o excesso de verde de malaquita, e usa a safradina para dar essa coloração mais vermelha, mais rosada aí. Beleza? Os flagelos nós utilizamos aí um mordente. O flagelo ele é muito fino, tem um diâmetro muito fino. Utilizamos o mordente e logo após um corante para conseguir observar esta estrutura. Vamos ao nosso destaque da aula. Notícia: a Olimpíada pode trazer novos vírus ao Brasil. Em relação com a notícia, vírus em circulação em outros países. Alguns estudos apontam que mais de 20 tipos de vírus estão em circulação, tanto na África quanto na Ásia, e podem chegar no Brasil por causa das Olimpíadas. Esse evento pode trazer então esses vírus para cá, que esses vírus são transmitidos pelo nosso mosquito Aedes aegypti. Beleza? Outro estudo aponta Zika vírus na Copa das Confederações, apontam que esse vírus chegou no Brasil na Copa das Confederações em 2013, durante este evento. Especialistas apontam que o combate ao mosquito é imprescindível, é importantíssimo para controlar as doenças já existentes e as possíveis doenças que podem vir aí durante as Olimpíadas. Beleza? Terminamos a nossa primeira parte, o conteúdo do dia. Vamos agora ao nosso segundo quadro, intitulado Perguntas e Respostas. Perguntas e respostas. Quando falamos de coloração GRAN, coloração diferencial, há algumas dúvidas aí que os alunos trazem. Qual a diferença da bactéria Gram positiva com a Gram negativa? Por que uma recebe um tipo de coloração e outra não recebe essa coloração e vai ser colorida logo após? Nós temos essa diferença. A Gram positiva possui aqui uma parede celular e uma membrana diferenciada da parede celular da Gram negativa. A Gram positiva possui aqui estas características: possui a sua membrana plasmática, um espaço periplasmático e uma parede celular formada por um complexo de peptidoglicano, que é carboidratos mais proteínas. Já as Gram negativas possuem as mesmas características, o diferencial é uma parede celular extra. Tá? Aqui, ó, outra membrana, lipopolissacarídeos e proteínas, então ela possui uma membrana a mais. E é exatamente por causa dessas estruturas que uma recebe um tipo de coloração e outra outro tipo de coloração. Outra dúvida que aparece: qual é o procedimento para preparar a Gram positiva e a Gram negativa, essa lâmina diferencial? Bom, nós temos a utilização do cristal violeta. O cristal violeta ele é um corante básico, então você vai utilizar o cristal violeta e vai colorir toda a lâmina. Tá? Você passa um iodo, o iodo é mordente, tá? Esse mordente vai intensificar ali, vai deixar com que o cristal violeta entre efetivamente nas Gram positivas.
Esse corante violeta, ele vai ficar retido naquela parede extra das gram-negativas. Lembra que a gram-negativa tem uma membrana, tem uma parede celular a mais. Então, esse cristal violeta vai ficar retido nessa parede celular. Já nas gram-positivas, que não tem essa parede celular extra, com a ajuda do mordente, o cristal violeta entra dentro, sim, da bactéria. Utilizamos o álcool, que faz a descoloração. O álcool, ele vai quebrar a parede celular extra das gram-negativas, tirando ali o cristal violeta. Nas gram-positivas, como o cristal violeta entrou na célula, o álcool não vai conseguir retirar. Então, as gram-positivas ficam coloridas com o cristal violeta e as gram-negativas não. E utilizamos aí o contracorante açafradina para colorir as gram-negativas, ok? Tendo aí esta imagem. Pessoal, as nossas principais referências são o livro de microbiologia de Gerard Tortora e o site da Sociedade Brasileira de Microbiologia. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.